Olá, terceiro ano, estou aqui de volta. Vamos para mais uma aulinha de português. Hoje nós vamos falar sobre sílaba tônica. O que seria uma sílaba tônica? Para facilitar o nosso entendimento sobre este assunto, é preciso prestar atenção no modo como as palavras são pronunciadas. Mas de que maneira vamos realizar esta tarefa? Observando o modo como as sílabas são pronunciadas, percebemos que algumas são pronunciadas com mais força, outra mais fraca. Ou seja, tem sílabas que vêm com mais força, pronunciada mais fortemente, e outras mais fraquinhas, tá bom? Exemplo, casa. Se eu falar casa, notamos que a sílaba K foi pronunciada com mais força. Então, por isso dizemos que o K é a sílaba tônica. É a sílaba que é pronunciada com mais força. Então, sílaba tônica são aquelas sílabas que é pronunciada com mais força, tá? Mais fortemente. Como é que eu posso fazer isso de uma maneira que eu consiga compreender? Eu costumo falar que vamos chamar a palavra casa. Chama como se você estivesse chamando. Casa. Qual você falou com mais força? O K ou o Sa? Ou usar, né, no caso. O K, ó. Casa. Eu não falei casar, eu falei casa. Então, K é a sílaba tônica, a sílaba que eu pronuncio com mais força. Ok? E de acordo com a sílaba tônica, nós podemos classificá-la em oxítona, paroxítona e proparoxítona. O que seria uma sílaba? O que seria as palavras oxítonas? São as palavras que a sílaba tônica aparece na última sílaba. Então, oxítonas são aquelas palavras em que a sílaba tônica, aquela sílaba mais forte, aparece na última sílaba. Como, por exemplo, Jesus, pardal e acarajé. Vamos fazer aquele método que eu falei? Vamos chamar Jesus. Olha qual foi a que eu chamei com mais força. O Zus, a última sílaba. Pardal. O dal, a última sílaba. Viu como fica mais fácil dessa forma? Lembrando que você classifica de trás para frente, como se você estivesse fazendo uma continha. É sempre de trás para frente. Começamos a contar a sílaba tônica do fim para o começo, tá? As palavras são paroxítonas quando a sílaba tônica aparece na penúltima sílaba. Na penúltima, como, por exemplo, pato e lápis. Vamos chamar. Pato. Qual foi a que eu pronunciei com mais força? O pá. O pá está na penúltima sílaba, então ela é paroxítona. Lápis. Eu falei lápis. Qual foi com mais força? O lá. Então, lá é a sílaba tônica. Então, ela também é uma palavra paroxítona, porque está na penúltima sílaba. E as proparoxítonas são aquelas palavras em que a sílaba tônica aparece na antepenúltima, tá? Como, por exemplo, cólica e África. Cólica. Cólica tem 3 sílabas. O có é a mais forte. Está na antepenúltima. Então, ela é proparoxítona. África. Eu pronunciei com mais força o A e também está na posição antepenúltima. Então, ela é uma palavra proparoxítona. Então, vamos relembrar. Sílaba tônica são aquelas sílabas que é pronunciada mais forte, que são pronunciadas com mais força. Ela pode ser classificada em oxítona, paroxítona e proparoxítona. Oxítona, quando são palavras que a sílaba tônica aparece na última sílaba. Paroxítona são palavras em que a sílaba tônica aparece na penúltima sílaba. E proparoxítona são palavras em que a sílaba tônica aparece na antepenúltima.
Vamos dar uma olhadinha no vídeo que eu vou passar para vocês. Olá, crianças! Hoje vamos falar sobre a sílaba tônica. Sílaba tônica é a sílaba mais forte da palavra. Cada palavra tem apenas uma sílaba tônica. Quanto à posição da sílaba tônica, as palavras podem classificar em oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Oxítonas, quando a sílaba mais forte é a última. Exemplo: duração, papai, jardim. Paroxítonas, quando a sílaba mais forte é a penúltima. Exemplo: cadeira, lápis, régua. Proparoxítonas, quando a sílaba mais forte é a antepenúltima. Exemplo: chácara, pássaro, pêssego. E aí vai uma dica: toda proparoxítona é acentuada. E aí, conseguiram entender um pouquinho sobre sílaba tônica? Antes de terminar, eu fiz aqui, eu acredito muito no poder das cores para ajudar a lembrar. Então eu fiz aqui, ó, dividi em 3 partes a classificação. Então aqui, ó, quando a sílaba tônica for a última sílaba, aqui, ó, quando a sílaba tônica for a última sílaba, ela é classificada como oxítona. Quando a sílaba tônica for a penúltima sílaba, a sílaba tônica for a penúltima sílaba, ela é classificada como paroxítona. E quando a sílaba tônica for a antepenúltima sílaba, elas são classificadas como proparoxítonas. Preste atenção sempre que eu te falei, começando do fim para o começo da palavra. Última sílaba, oxítona. Penúltima sílaba, paroxítona. Antepenúltima, proparoxítona, ok? Então é isso. Atividades que eu vou colocar lá na plataforma para vocês poderem realizarem. Beijinhos e até a próxima.